Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que é um order block e como que eu utilizo nas minhas operações. Nós vamos dar uma olhada um pouco na teoria, para vocês entenderem o conceito do order block, e logo depois vamos dar uma olhada na prática utilizando o Bitcoin, tá bom? Vamos fazer análise no Bitcoin só utilizando o order block. Eu utilizo muito mais que o order block nas minhas operações, mas como o vídeo de hoje é sobre o order block, vamos só focar nele, tá bom? Então, qual que é o conceito de um order block? Um order block, numa tendência de alta, ele vai ser as velas de baixa. Numa tendência de baixa, ele é as velas de alta. Vai ficar um pouquinho mais claro. Espera só um pouquinho. Se o preço está consolidando aqui, imagine que você é uma instituição financeira e você quer comprar, não sei, 1.000 bitcoins, 10.000 bitcoins, 15.000 bitcoins. O que você precisa ter certeza? Que vai ter bitcoins o suficiente à venda para você poder comprar, correto? Então, o que você tem que fazer? Criar essa liquidez no mercado. O que vai ter aqui embaixo? Pessoas operando comprada com ordens de vendas, que são os stop loss. Se você está operando comprado aqui e você vai colocar seu stop loss aqui, aqui vai ter a ordem de venda, correto? Então, toda vez que o mercado está consolidando, em cima tem a ordem de compra, embaixo tem a ordem de venda. Se uma instituição eles vão descer aqui simplesmente para liquidar essa galera e aí sim colocar a ordem deles de compra, para aí sim mover o mercado para a direção correta. Você imagina que eles tiveram que vender aqui. Eles tiveram que vender isso aqui. Aqui, suponhamos que seja o nosso order block. Eles tiveram que vender aqui, para aí sim comprar esses pedidos e aí levar o mercado para a direção correta, correto? Então, se essa região nossa order block, imagine que de 100% da capital dele, ele tiver que vender 30 para liquidar e aí sim comprar 70% para mover o mercado. A próxima vez que o mercado voltar aqui, todos aqueles pedidos, a ordem deles que estava no negativo, que eles tiveram que vender, eles vão fechar e aí sim o mercado vai para a direção dele. Por isso que o preço, numa tendência de alta, as velas de baixo tem que ser suporte para o preço. Principalmente nesses order block de alta probabilidade, que é quando o preço ele manipula alguma região. E é aqui que a gente tende a colocar nosso stop loss, porque a gente sabe que todas as instituições vão querer proteger o stop, e assim como eu também quero colocar meu stop aqui embaixo, porque se o preço romper isso aqui, eu quero estar fora da minha operação. Quer dizer que minha análise foi invalidada e a minha operação foi invalidada, então eu quero mesmo que a minha ordem de venda seja acionada e assim emitida da operação. Então, se a gente der uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, quando o Bitcoin estava numa nítida tendência de alta, olha isso aqui. O mercado vem, liquida. A partir do momento que ele fecha acima, que ele liquidou essa galera, e ele fecha acima uma, duas barras de venda, ele fechou acima aqui. A partir do momento que essa barra ela fecha acima, confirmando que isso aqui é minha zona de order block, o preço tem que achar suporte aqui e aí expandir para a direção correta. Isso aqui você pode considerar também um order block. O preço achou suporte e continua pela direção certa. Aqui uma leve consolidação. O que o preço faz aqui, ó? Você sempre vai encontrar essas coisas no gráfico, tá? Acumulação, manipulação em distribuição. Aqui a gente a gente entrou numa fase de consolidação durante muito tempo. Olha aqui, o preço manipulou esse fundo, fechou acima dessas barras, tá vendo? Tá vendo essa zona de manipulação?
Olha isso aqui, onde ele veio achar suporte, depois que ele estava expandindo. Olha aqui ó, onde o preço acha suporte. Mas mais ainda, se a gente der uma olhada aqui nessa zona, pensa que isso aqui é tudo stop loss, ordem de venda. E o preço vem, manipula nesses dois candles. Manipulou quem? Todo mundo que estava com pedido de venda aqui, com stop loss aqui abaixo, ele manipulou nessas duas barras, fechou acima. Aqui, ó, nessa barra branca aqui, que é uma barra de alta, a partir do momento que ele fechou acima disso aqui, confirmou a minha zona de order block. Olha onde o preço acha suporte. Acha suporte e aí expande. Achou suporte, expandiu, fechou acima dessas três barras, confirmando o meu order block aqui. Eu marco essa região. E olha o que o preço faz. Imaginem que as instituições, Banco Central, seja lá quem manipula o mercado, eles querem colocar mais pedido de compra numa zona de interesse deles. O que eles fazem? Eles criam liquidez dentro dessas zonas. Se o mercado está realmente numa tendência de alta, eu quero que ele encontre suporte nessa vela preta. Então, se a gente marcar essa... Olha isso aqui, ó. Liquidou dentro da nossa zona de order block. O que o preço faz? Vem aqui, manipula, fecha acima dessas barras pretas, confirmando o meu order block. Tem uma frase que a gente utiliza muito utilizando o Smart Money Concept, que é o SMC, que é o pavio do candle faz o estrago e o corpo da vela conta a história. O que isso quer dizer? Tá vendo que o pavio ele vem trabalhar dentro da zona de order block e olha onde a barra do candle ele fecha. Tá vendo isso aqui? Isso é nitidamente pegadas do Smart Money Concept. Você vê as pegadas de onde está sendo a manipulação. No order block, para mim, o preço pode vir até os 50% dessa zona de order block. Eu não me importo se ele vem aqui até 50%, não invalida meu order block. O que eu não gosto de ver é o corpo da vela fechando abaixo dos 50%. Enquanto o pavio encostou nos 50%, para mim tá ótimo, ele pode vir aqui para baixo. O que eu não quero ver é o corpo da vela fechando abaixo dos 50%, tá? Aqui, minha zona de order block. Por quê? Ele manipulou essa última vela aqui, fechou acima dessa vela, confirmou meu order block. Olha a zona de 50%. Se você for num tempo gráfico menor, no de 4 horas ou de 1 hora, você vai ver que isso aqui é liquidez. O mercado liquidando dentro da zona de order block, 50% do order block usando como suporte. O pavio não tem problema, ele vem até aqui embaixo, ele poderia vir até abaixo dessas velas, contanto que o corpo ficasse acima dos 50%. Isso não invalida a minha zona de order block, tá? E aí, o que o preço faz? Depois de confirmar isso aqui como order block, manipular aqui dentro, expande. Nitidamente uma tendência de alta. E é aqui que as coisas ficam... É aqui que a gente vai dar uma olhada no como que funciona uma reversão do preço, tá? Depois de expansão, ou a gente entra numa zona de consolidação para o preço continuar, ou como que a gente... Desculpa se às vezes me falta a palavra, que eu utilizo muito essas técnicas no inglês. Então, às vezes eu acabo falando o termo em inglês, mas eu estou tentando trazer para o português para ficar um pouco mais claro para as pessoas que não entendem. Então, depois de uma expansão, o preço ou ele vai consolidar para continuar a tendência de alta, ou ele vai retrair, ou ele vai consolidar para fazer uma retração, e aí sim continuar a tendência de alta, ou ele vai reverter. Então aqui a gente entra numa zona de consolidação. O que eu faço quando o preço entra numa zona de consolidação?
eu marco o fundo do movimento, esse fundo aqui, marco esse fundo, eu chamo de range, eu marco o fundo do range, o topo do range do movimento, e aí a gente vai ver o que o preço está fazendo aqui, tá? Bom, o preço veio aqui, manipulou esse fundo, esse aqui foi uma manipulação, fechou acima desses candles, desses 1, 2, 3 candles de baixa, confirmou minha zona de order block, correto? Então, tecnicamente, o preço precisa encontrar suporte aqui e aí expandir contra o topo anterior e continuar a tendência de alta. Liquidou o topo e não fechou acima do topo, para mim isso aí é liquidez, é captura de liquidez. Se a tendência estiver nítida de alta, eu quero ver as barras fechando acima de topos anteriores e aí fazendo novos topos. Liquidou o topo anterior e fechou abaixo do range, quer dizer que é captura de liquidez. E aí, o que eu vou fazer aqui? Essas duas últimas velas pretas, brancas, desculpa, essas duas últimas velas de altas, que são as brancas, fechou abaixo. O que isso forma? Confirma o meu order block. Aonde que ele vai fechar abaixo? Fechou abaixo dessas velas brancas, dessas duas velas brancas, que foi as que manipularam o preço, confirmou minha zona de order block. Eu vou expandir elas e olha isso aqui. O pavio da vela faz o estrago, ele vem dentro da zona do order block, não chegou nem nos 50%, a vela fecha do lado de fora, o que acontece? Ele expande para baixo. A partir do momento que essa vela, ela rola esse engolfe, e essa vela preta aqui fecha abaixo, isso confirma para mim mais uma zona de order block. Você lembra que eu falei para vocês dos 50%? Aqui, ó, zona de 50%. Olha que lindo isso aqui. Isso aqui, desculpa, mas eu acredito que o mercado ele é controlado por um algoritmo, tá? A gente está em pleno 2025, muita tecnologia rolando, inteligência artificial. Eu não acredito que as instituições financeiras tenham traders operando para eles. E eu acredito plenamente que para eles colocarem a ordem deles dentro do mercado, eles usam um algoritmo que gera liquidez, liquida a galera e aí continua a tendência do mercado. Olha isso aqui, liquidando dentro do order block, operou até 50% do candle. Olha isso aqui, perfeitamente até 50%. O que acontece? Depois que ele liquida dentro da zona de order block, expande para baixo. Então o preço, aqui que a gente viu que o preço fez a reversão e começamos aí pro lado estamos agora numa mini tendência de baixa, numa correção, numa mini tendência de baixa, o que vocês quiserem chamar, não importa. O importante é você saber qual direção que o mercado tende a ir. Ou seja, numa tendência de alta, eu quero ver as velas pretas, principalmente as zonas de manipulação, ser suporte para o preço continuar expandindo. Numa tendência de baixa, independente se é uma mini tendência de baixa, não importa. Se está numa tendência de baixa, seja mínimo, seja macro, seja o que for, eu quero ver as velas brancas ou as velas de compras ser suporte para o preço continuar indo para baixo. Aí aqui, nesse último retração que a gente teve, uma das últimas pernadas de alta aqui, que eu vou... Você fala, mas ele nem chegou a operar até aqui, nessas velas brancas. Vamos cair... Aqui aí tá no tempo gráfico qual que é? O diário. Vamos cair pro de 4 horas. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa zona? Isso aqui, utilizando o Smart Money Concept, eu não vou entrar em muito detalhe agora, porque vai ter outro vídeo falando sobre isso. Mas só para vocês entenderem, utilizando o Smart Money Concept, isso aqui, essas duas velas pretas, elas se chamam Breaker Block. O que seria um Breaker Block?
ela também é utilizada como manipulação. Você viu que o preço veio aqui, manipulou esse fundo, achou suporte, tá vendo aqui, ó? Você vendo o suporte? O que isso seria? Um order block, correto? Numa tendência de alta. O order block achou suporte, liquidou esse fundo aqui dentro de uma zona de interesse para o preço continuar caindo. Você pega isso aqui, esse breaker block, você expande ele. Olha onde o preço vai operar. 50% do level dessas duas últimas velas pretas. Se você cair no tempo gráfico de uma hora, tá aqui, ó. As duas últimas velas brancas, antes da tendência de baixa. Aqui, ó, 50% do level perfeitamente. A gente atingiu. Essas duas últimas velas brancas, você pega ela. O que seria isso? Nosso order block, correto? Ele faz as últimas duas velas brancas antes do preço cair para baixo. Olha aqui, ó, o corpo da vela no 50% do level. Fechou um pouquinho acima, mas, cara, no trade não existe perfeição, tá? Você expande aqui, olha onde o preço vai. Aqui, ó. Pegar bem certinho aqui, ó. Bem nessa abertura aqui, olha onde o preço opera antes dele cair de novo. E aí ele começa a cair de novo. Achando suporte aonde? Velas de alta, suportando o preço para ele continuar caindo. Que é aqui que os institucionais colocam o pedido de venda deles, eles compram para aí depois vender, e assim que o preço retorna nessa zona, eles fecham a ordem deles de compra, migrando as ordens deles para venda, tá? Eles compraram, migraram as ordens para venda, e aí o preço continua para a direção que ele quer ir, né? Atacando aonde? Os fundos. Nossos objetivos, nossos alvos tem que ser os fundos. Uma tendência de baixa, nossos alvos sempre vai ser os fundos. Ele tende a quebrar os fundos anteriores. Aqui, ó. E aí o preço está consolidando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A partir de agora eu vou gravar mais vídeos para esse canal, então se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão, algo que você não entende, que você está tendo dificuldade para entender no Smart Money Concept, põe aqui no comentário que aí eu vou gravar mais vídeos para vocês e as maiores dúvidas vai ser onde eu vou focar para fazer os vídeos, para esclarecer para vocês, tá bom? Então obrigado aí, deixa o like e nos vemos na próxima.